e a companhia se chamava Lúcifer, né? Só que Lúcifer traiu, digamos assim, a confiança de Deus, para ficar mais fácil para entender, e Deus expulsou Lúcifer, digamos assim. E alguns registros mostram que realmente teve uma extinção de dinossauro. Então, a gente pode entender que essa extinção pode ter caído na Terra, pode ter havido uma explosão insistir. Nada nos diz que isso não possa ter acontecido, e os dinossauros realmente existiram, e temos provas que eles foram extintos, então eles são muito chances. No nosso caso da evolução, ocorreu isso na evolução, só que não foi nada de anjo, de Lúcifer que ocorreu isso não. A Bíblia, a própria Bíblia diz que a Terra foi criada há 6.000 anos atrás. E a extinção dos dinossauros ocorreu há 65 milhões de anos atrás. Para nós evolucionistas, nós temos respostas concretas para isso e evidências provas de evidências. Como o segundo criacionista ocorreu com a queda dos asteroides, 10 quilômetros de diâmetro. Porque os asteroides, as cinzas e as forças vulcânicas fez com que a Terra escurecesse e ficasse fria durante anos. Isso acabou matando todas as plantas e todos os animais. E isso aí não é só provas, não é só negócio, não. Existem evidências no próprio México de crateras com grande concentração de irídio, onde grande concentração de irídio em rochas de Cretáceo. Essas rochas de Cretáceo, hoje é muito comum irídio nesses asteroides. E muito pouco provável no nosso planeta Terra. Enfim, os dinossauros, Bom, Michel, como você me explica? Lei da... A causa ela tem que ser diretamente proporcional ao efeito. Como você me explica que uma matéria inanimada acaba sendo maior que a causa, como você explica isso? A causa é diretamente proporcional ao efeito que você explica. Uma matéria inanimada, que é a causa, surgiu vidas complexas, que é o efeito. Contraria a própria lei, porque o efeito acaba sendo maior que a causa. Como você explica isso? Deste modo, a Terra não é exatamente um ciclo fechado e a vida pode evoluir sem jogar Fala que o efeito ele tem que ser proporcional à causa, e não acontece isso. Vocês estão se contradizendo, é falha isso. Tá entendendo? Deus não, Deus ele é perfeito, ele criou o homem perfeito. Tá entendendo? Havia tanta água, suspensão na atmosfera para cobrir os montes, porque no capítulo 7 do versículo 20 do livro de Gênesis, fala que cobria os montes 7 metros acima, ou seja, 8.851 metros. Ok, metade de água. Para cobrir a Terra. Se a superfície da Terra fosse perfeitamente plana, sem montanhas ou bacias oceânicas, ela seria coberta por uma camada de água com 3 quilômetros de profundidade. Água suficiente para inundar a Terra. Antes do dilúvio, certa quantidade de água está provavelmente nos mares, certa quantidade na atmosfera e uma quantidade desconhecida de água poderia ser subterrânea. É possível que mais águas tenham sido acrescentadas durante o dilúvio, pela colisão de um ou mais cometas, que podem ser compostas em grande parte de água. Para começar a resposta da nossa participação, eles não me disseram que anima o povo. E se fosse assim, digamos que quando a gente acredita que o que anima a gente vê como criado do bar, mas o que anima a vida é a alma. Se fosse assim, essas coisas todas, a gente seria só matéria como a gente é quando a gente morre. Então tem que existir alguma coisa
a proteção natural da pele. Por isso que negros usam protetor solar menor. Pessoas brancas na Rússia, por exemplo, as pessoas são muito brancas, porque não tem muito índice de sol lá. E elas precisam pegar. Se elas fossem negras, elas não pegariam muito chá. Não tem prova, me prova. Teve esse negócio da Beth, me prova. Só quero isso. Mutações. Ninguém respondeu também a pergunta da Carmen sobre mutações. Beleza. Outra coisa, eu vi na Bíblia, eu tava lendo a Bíblia agora, tava 900 anos, 930 anos cada um viveu. Por favor, né? Eu não tô entendendo isso. E mais 100 filhos. Tá, isso não é uma guerra primitiva, né? Beleza. Homens que escreveram a Bíblia teve diversas traduções, tanto que eu não entendo. É a última coisa. Aí, Adriana. Olha, eu vi várias coisas na internet, várias questões que vive falando aí do criacionismo vive falando, e eu tô louca pra saber essas coisas. Então eu vou perguntar principalmente pra você. Então tá, teve a arca, tem algum indício que a arca existiu? Vocês vivem falando, beleza, Deus fez tudo, Deus isso, eu sinto Deus, o que eu não senti? Se eu não tiver fé? E aí, esqueceram de mim, foi isso? Isso que aconteceu? Outra coisa, na época da escravidão mesmo, eles falaram que negro não tinha alma. Aí uma menina falou que tem alma, não sei o que Deus falou que tem alma. E aí, negro não tem alma, quer dizer que meu pai é negro e ele não tem alma, né? Beleza. Só pra questionar, vocês sabem tudo da religião mesmo? Os órgãos vestigiais que a menina falou, ninguém respondeu, também quero saber disso. Deus, ele sabe de tudo, mas ele fez uma fruta pra ele lá dando de comer e de repente ele foi viajar por aí, né? Oi? Oi? Deixa se gostou. Quando você está passando por processo natural, alguns deles outros deles não. Porque o processo natural vai fazer um funcionamento e vai eleger o melhor. Sendo assim, duas espécies que vivem no mesmo ambiente. Uma desenvolve o veneno e fica melhor. A outra vai continuar grande. Somente uma consegue evoluir, porque que a outra, então, a outra é meio fundo, né? Porque ela é tola, ela é grande, ela nunca vai ter a mesma ideia da rã, ela nunca vai criar um veneno melhor que da rã, mais poderoso que da rã, porque a seleção natural é falha. A seleção natural mesmo faz. Na Revolução Industrial, borboletas chamadas muito. Depois, com a poluição do ar, borboletas quase. Borboletas deixaram de ser borboletas porque mudou a coloração da água, continuam borboletas. Por que muda a coloração de uma água? Por que muda a coloração de uma pele? Porque uma pele fica mais grossa, uma pele fica mais grande, e você não deixa de ser aquilo que você nasceu pra ser. Você continua sendo o que você é, você não evolui. Você não evolui. Porque de acordo com a Bíblia, a Terra foi criada há 6 mil anos. Mas a gente tem provas que a Terra tem 4,5 bilhões de anos e sendo explicado. A principal fundamento que vocês usaram até agora para responder tudo que a gente perguntou foi a Bíblia. Só que a Bíblia descreve um dilúvio onde teve a arca de Noé. Essa arca, de acordo com a Bíblia, ela é maior do que qualquer barco de madeira já criado até hoje, com toda a tecnologia que a gente tem, criada por um homem de 600 anos e sua família. Como é que a Bíblia explica isso? Esse dilúvio mesmo, toda a água da atmosfera cai simplesmente sobre a parte povoada da Terra, ainda assim seria o suficiente para o que descreve na Bíblia, onde diz que todos os mundos mais altos foram cobertos. Isso é impossível, de acordo com a lei da física. Você escreveu a lei da termodinâmica, escreveu a lei da biogênese também, que diz que não existe vida de uma não vida. Essa lei, eu não sei se vocês por isso, mas ela só se aplica a coisas fechadas, a sistemas fechados. O mundo não é um sistema fechado, é um sistema aberto, assim como a Bíblia. Portanto, essa lei não vale para ele. Pode se surgir vida através da vida. E caso você não acredite nisso, então como é que a vida de vocês surgiu do barco? Simplesmente, vocês usam algo ser maior, Deus, para explicar uma coisa que não tem explicação. Se baseiam na Bíblia. A Bíblia descreveu de novo que não tem como existir, já foi comprovado. Existem sim indícios de que houve inundação no Oriente Médio, porém essa inundação sequer seria capaz de chegar, como a Tatiana escreveu, 8 centímetros, mesmo que toda a água da atmosfera caísse sobre a terra povoada. Então, assim, se é impossível que esse filme está acontecendo, então quer dizer que a Bíblia está mentindo. Então, o principal fundamento de vocês não é real. Vocês baseiam alguma coisa no livro escrito por 40 homens. Já foi citado por vários criacionistas que é preciso ter fé para acreditar no evolucionismo. Mas é preciso ser muito cético para descartar estudos de anos, milhares de anos, e acreditar na palavra de 40 pessoas que escreveram na Bíblia.
Então vocês tentam acreditar em coisas que não tem nenhuma base científica, não tem nenhuma comprovação, e já foi provado que tem mentiras lá. Sempre, mais de 100 contradições pelo escrito por 40 pessoas. E ainda assim vocês podem acreditar cegamente nisso. O evolucionismo ele sempre provou tudo. O Charles Darwin, que foi realmente pegado em algumas fraudes e plantou algumas coisas para que sua teoria tivesse mais valor, realmente ele foi desvalorizado. Mas diferente da teoria de vocês, nós temos vários fundamentos. Não é só Charles Darwin. Charles Darwin, lógico, que foi desvalorizado, temos outros, ainda temos vários fundamentos, ainda temos outros postos. Já vocês que têm a Bíblia, que a palavra da Bíblia prova que é uma mentira, todas as contradições, tudo que ela diz, então como é que vocês podem explicar qual outro fundamento vocês têm dessa teoria? Vocês simplesmente não têm o que fazer, não tem estudos nenhum, vocês falam que um ser divino criou tudo, um ser divino criou tudo e tudo ainda está evoluindo. Nos Estados Unidos, há cerca de 59 anos atrás, em 1950, eles colocaram a mesma espécie de molusco dentro de um rio. Esse rio desencadeava no lago. Esses moluscos acabaram se separando deles mesmos e uma parte do rio, onde a correnteza é mais forte, e a outra no lago, onde não tem correnteza quase nenhuma. Essa parte do lago eles evoluíram, se tornaram, ficaram uma espécie mais curta e mais difícil de locomoção. Já a outra parte ela se tornou mais longa e com a locomoção mais fácil para aguentar a correnteza. Como é que vocês explicam isso também? Essa questão também é explicada por Deus. Deus multiplicou seres. Então, para que ele criou a arca? Para que ele mandou criar essa suposta arca que é impossível de ter sido criada? Se ele podia continuar criando todos os animais, se essa arca realmente... Aqui eu vou fazer um encerramento baseado em 3 leis. Somente 3. 3 leis da ciência que provam, 3 leis da ciência que não são contrárias a nenhuma. Somente os 3 leis que eu gostaria. Lei da biogênese. A vida só pode prover vida. Daí vem a matéria inorgânica e provém a vida. Contradizer o evolucionismo. Segunda lei da termodinâmica. A energia não pode ser construída e nem destruída, somente transformada. Aí vem a energia para o Big Bang e ela era criada e depois, um dia, talvez ela vá ser destruída. Lei da causa e efeito que falaram aqui, mas não falaram muito bem, eu vou falar agora. Causa e efeito são proporcionais. O efeito não pode ser maior que a causa. Uma explosão, gerar vidas complexas e uma diversidade que nem existe hoje, é um efeito muito maior do que a causa. Outra coisa, paleontologia, registro fóssil. Vocês fazem nos acreditar que o homem, um ancestral primitivo, foi evoluindo até chegar ao homem, até chegar em outra ramificação a macaco. Pois é, cadê essas formas tradicionais? Várias formas tradicionais que existem hoje foram forjadas. A gente acha um dente, a gente cria o homem inteiro. A tecnologia é fácil, vamos criar um homem inteiro. A gente pega uma mandíbula de um chimpanzé, a gente raspa ela, a gente fala que é um homem ancestral. A gente pega vários ossinhos, monta ela, a gente fala que é um arqueoráptor, uma ave, que é mistura réptil, mistura ave. A gente pega, a gente corta, certo paleontologista é preso lá no Japão, internando o osso na terra, e depois vocês querem que eu creia na paleontologia, vocês querem que eu creia numa coisa que é forjada, numa coisa que você não acredita, que eu não posso acreditar. Agora está aí, a palavra de Deus ela é pregada nas igrejas até hoje, 6.000, 5.000 anos, e com certeza tem contradições, né? Porque ela não foi escrita só para o homem. Porém, mesmo assim, ela é acreditada até hoje. Várias coisas que existem hoje, inclusive, só foram descobertas não tão recentemente, mas não no tempo da Bíblia. Astronomia tem na Bíblia, biologia tem na Bíblia, geografia tem na Bíblia, tudo isso tem na Bíblia. É só questão de vocês estudarem melhor a Bíblia, vocês pararem de criticar tanto esse livro assim. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre... voltar sobre o cruzamento. O cruzamento inicial. 2 híbridos podem gerar um puro, outro puro e podem gerar outros híbridos. Aqui, ó, vocês veem, cruzamento de sangue. Vocês perguntaram, híbrido com híbrido, pronto. Gerou outro tipo de sangue, gerou o O, gerou o A, gerou o AB. Entenderam? Outra coisa, um moreno pode dar um branco, pode dar um preto, pode dar 2 morenos. E esses daí, se eles forem cruzando? Se eles forem cruzando eternamente, até que a Terra esteja lotada por descendentes de Adão, vocês acham que não podem haver variações na cor da pele? Não podem haver variações nas peles das pessoas? Claro que pode sim, claro que pode. Outra coisa que eu gostaria de falar é sobre a seleção natural. Como eu já falei anteriormente das borboletas, uma borboleta não evolui só porque a ave ela múltipla. E se um animal evolui, para que ele mantenha aquela parte ainda?
uma baleia, ela decide um dia parar de nadar, ela vai começar a criar patinhas, aí as patinhas vão virar vacas gigantes, ela vai começar a andar na terra. Ah, nossa, a baleia tá fora. Mas enquanto ela não começar a andar, as patinhas dela vão estar bloqueadas lá e essa baleia não vai ser extinta. Quer dizer que somente um, devido à seleção natural, ele conseguiu se desenvolver de uma forma muito rápida. Se desenvolveu de uma forma extremamente rápida. Sendo que, segundo vocês, a Terra tem milhões e milhões de anos e um animal se desenvolveu de uma forma tão rápida que não chegou a ser extinto antes de conseguir ultrapassar o mar para ir para a Terra. Vocês dizem que os mamíferos vieram de um ancestral somente. Pois é. Então, por que existem tantos mamíferos diferentes? Por que existe o homem? Por que existe a vaca que não tem comparação nenhuma com o homem? Por que existe outros tipos de mamíferos? Pois é, e quando vocês me mostrarem um homem andando de pato pato, ou então um homem com várias tetas dando leite, eu vou acreditar que existe. Outra coisa, vou falar exatamente do X-Men agora. Eles falam que um ser pode ser mutável, que ele pode evoluir de acordo com a mutação também. Toda mutação que eu vi, o bebê nasce, ele nasce sem uma perna, nasce sem o cérebro, nasce sem o pulmão. Existe uma mutação boa? Eu gostaria que vocês citassem uns 14 aí pra mim no final, porque se eu ver uma mutação boa um dia, aí eu vou começar a ligar pro Instituto Xavier e contestado que os seres evoluem. E eles evoluem de acordo com o tempo e suas necessidades. Se um pato... o homem veio só, fez... Não, mas não me prepara aqui, por favor. Você não está capaz. A pedra e o homem surgiram da mesma coisa. A diferença é que o homem tem vida. A gente escreve que o homem tem vida, porque é uma expressão de vida que é considerada nada. Mas quando o homem morre, ele vira apenas matéria, como matéria, ou seja, nada. O que é a vida e o que anima o homem? Acontece que a vida, tudo aquilo que é considerado vida, é uma que tem metabolismo próprio. E as mitocôndrias têm o DNA próprio delas, não pode surgir uma vida. E que a gente, vocês questionam tanto que a gente vê os passarinhos, a gente vê outra matéria, e vocês acreditam mesmo que a gente pode vir do barro. Pedaços de madeira que é da água, que é da água, lá no Monte Everest. E esse detalhe, a chuva das nuvens, e as nuvens estão evoluindo pelo alto de ou seja, as nuvens estarem debaixo d'água. Tem gente que fala que a chuva veio das nuvens do paraíso, mas nessa altura não